e não temos no estado normal. Eis aí um problema que se precisa resolver. Tem-se tentado, em vão, explicar o conjunto dos fenômenos pela teoria que os atribui ao subconsciente, mas os psicólogos que tentaram essa explicação não foram bem-sucedidos, porque os fatos espíritas, na sua maior parte, fogem a essa interpretação. Entretanto, também é verdade que certos casos de escrita ou inspiração oral, que ocorrem no transe, podem encontrar uma explicação lógica no subconsciente. Em outro livro já comprovamos que existe em nós um eu profundo, uma consciência e uma memória mais amplas e mais extensas que a consciência e a memória normais, que escapam, na maioria das vezes, ao nosso conhecimento e à nossa vontade. É o reservatório espiritual onde se registram e acumulam os conhecimentos, as lembranças e as impressões de nossas vidas passadas, tudo quanto forme o capital intelectual e moral que trazemos conosco, no nascimento. Daí, as faculdades inatas, as aptidões e as tendências, tudo quanto a herança psíquica não pode explicar. Como dizíamos, esse lado ignorado de nossa natureza íntima permanece bloqueado no estado normal. Todavia certas sugestões, sejam pessoais ou estranhas, podem aparecer, fazendo surgir uma parte de nossos recursos ocultos. Aí, a sugestão desempenha o papel de uma alavanca que levanta em movimento os elementos de nossa personalidade profunda. Nas experiências de renovação de memória, sabemos que a atuação do magnetizador sobre uma pessoa mergulhada na hipnose pode despertar suas lembranças adormecidas. A história do passado remoto se desdobra imediatamente. Os menores detalhes das existências passadas renascem e revivem com realismo notável. O médium escrevente, da mesma forma, valendo-se da autossugestão, pode fazer um apelo, embora com intensidade menor, para o eu subjetivo, obtendo dele, sem se aperceber, inspirações bem superiores às suas capacidades normais. Disso não se deve concluir que todas as comunicações escritas são produto do subconsciente, pois o que nasce da autossugestão pode muito bem ter origem na sugestão dos invisíveis. Ao demais, os traços pessoais, as provas de identificação e as explicações dadas sobre os fatos e as perguntas ignoradas pelo médium comprovam com clareza a influência de estranhas individualidades. O seguir, apresentamos alguns exemplos de mensagens que destacam o caráter dos inspiradores e fazem crer que promanam, sem dúvida, dos espíritos que as assinavam. Essas mensagens foram obtidas de forma sucessiva pela senhora Iver, no decorrer de uma mesma reunião de um grupo, em Paris, a 18 de dezembro de 1914. A primeira traz a assinatura de Henri Heine, poeta alemão que adotou a França como sua pátria. Trata das lendas germânicas onde Odin, ou Wotan, o velho deus alemão, e suas filhas, as valquírias, e outros deuses e guerreiros habitantes do Valhalla, o palácio de Odin, precisam ser derrotados pelo lobo Fenris, que Odin aprisionou outrora no abismo. Tal derrota deve provocar a queda e a morte dos deuses e a criação de uma terra e uma humanidade novas, nascidas do cataclismo universal. Ele evoca e interpela o chanceler de ferro, Bismarck, e este lhe responde. Frederico III, pai de Guilherme II, apresenta-se depois, como juízo entre as teses tão antagônicas sustentadas pelos dois alemães. Frederico faz sombrios prognósticos sobre os resultados que terá a obra de seu filho e sobre o destino da Alemanha. Essas mensagens formam uma espécie de trilogia e anunciam os grandes fatos que presenciamos atualmente. Primeira mensagem. Ó, chanceler de ferro, desperta. Estás vendo tua Alemanha de rapina e sangue? Seus ferozes exércitos espalharam-se pelo mundo, à sua frente voam as valquírias e os guerreiros de Odin saíram do Valhalla. Não escutas seus gritos de cólera? O lobo Fenris também saiu do abismo onde estava aprisionado. Toma cuidado com tua Alemanha, ó chanceler de ferro, porque o lobo Fenris anda solto pelo mundo. Abandona o vale de sombras e de trevas que é tua morada, porque chegou a hora. O toque fúnebre dos sinos, por tua Alemanha de rapina e de sangue, acaba de soar. Eu te digo, chanceler de ferro, o lobo Fenris está solto e tua Alemanha vai morrer entre seus dentes cruéis. Sobe a esta colina e verás nossa velha Alemanha, ou melhor, não a verás, porque ninguém mais pode reconhecê-la sob a máscara que tu modelaste para ela. Nossa velha Alemanha era nobre e santa, possuía um coração. Esta outra é um monstro horrendo, sem nada de humano, caminhando ao clarão sinistro dos incêndios, trazendo na mão um facho ardente que não poupa a choupana nem o palácio, o templo do Senhor Deus ou o asilo do sofrimento.
Esta tem os membros vermelhos pelo sangue de inocentes, caminha sobre cadáveres de mulheres, de recém-nascidos, de donzelas e de velhos. Esta não é nossa Alemanha, é um monstro prussiano que tu fizeste com perfeição. Bismarck, toma cuidado, porque o lobo Fenris está solto e devorará teus filhos e os próprios deuses de Olhala, pois os tempos são chegados e foste tu que abriste a porta do abismo ao furioso lobo. Tu disseste, a força vence o direito, e terminaste a obra maldita, fabricando esta Alemanha que é a vergonha do mundo civilizado. Ah! Orgulha-te de tua obra, chanceler de ferro. Olha, onde está a Bélgica? Onde estão Reims, Arras e outras tantas cidades? Alemanha, a tua Alemanha, passou por essas cidades. É uma vergonha para ti, chanceler de ferro, nada escapa por onde passa o alemão. Teu coração se dilata. Responde-me. Esperavas tão sangrentas colheitas e tão belas espigas? Os filhos de teus filhos ultrapassaram o próprio Átila. Orgulha-te, Bismarck, nenhum povo causou tantas ruínas como o teu. Podes te orgulhar, aí está tua obra. Desejaste que a Alemanha ficasse acima de todos, ela o conseguiu por meio do crime e do horror. Pela sucessão dos séculos, se repetirá o espanto da Grande Guerra, e dirão que nenhum povo superou a crueldade dos bárbaros vindos do Reno. Tua Alemanha está acima de tudo no que se refere ao crime, ao estupro, ao incêndio, ao saque, suas inumeráveis legiões são as legiões do inferno. Bismarck, cuidado, pois soltaste o lobo Fenris, e suas unhas já estão se cravando nos flancos de tua Alemanha, da tua monstruosa criação. A Alemanha vai morrer, apesar de seu velho deus, Odin, ter saído das selvas essênias, apesar de suas filhas e de seus guerreiros, o lobo Fenris saiu do abismo e os tempos vão se realizar. Chanceler, escuta bem, os tempos vão chegar e a raça dos chacais e dos abutres será destruída, apesar de sua força e de suas garras, será varrida da superfície do mundo, ó Bismarck. Aí está teu castigo, pois desejaste uma Alemanha acima de tudo, olha para o abismo sobre o qual ela está suspensa e onde vai cair ao som das maldições e dos gritos de terror. A força vence o direito, tu disseste. Sim, durante algum tempo, mas quando o malvado está no apogeu, Deus, o Deus do mundo, levanta a mão e lança o malvado no abismo. A força vence o direito, olha chanceler, tu que preparaste a ruína de tua pátria com as próprias mãos. Olha, olha mais, olha sempre, tu, o maldito, tu, Bismarck, o parricida, que matou nossa velha Alemanha, Alemanha dos pensadores e dos sonhadores. Olha com os teus olhos, o castigo começa. Henri M. Segunda mensagem. Porque me chamaram e me fizeram vir até aqui, entre estes franceses que eu não amo. Eu segui um ideal político que vós criticais. Em primeiro lugar, vós, Henri, que sois um mau alemão e um renegado, não tendes direito de falar de uma nação, preferindo a França. Falo convosco sem retórica e sem cólera, como um homem de Estado, e vos digo que, se fosse possível viver novamente, recomeçaria minha obra, só evitando alguns erros que cometi. Minha política criou uma Alemanha farta de força material e de homens, não a renego. Falais como poeta, porém um chefe de Estado não tem nervos, nem sensibilidade. Só vedes o derrota, porém o velho Bismarck ainda não deu a sua última palavra e a Alemanha, que por toda parte pisou seus inimigos, continua mantendo intacto o seu território. Vós me falais de castigo, porém esperai, porque minha obra ainda não se desmoronou e só quando os russos, os ingleses e os franceses entrarem em Berlim, podereis falar do crepúsculo dos deuses. O poder é necessário aos grandes estados e o poderio alemão ainda não chegou ao fim. A tarefa é rude, mas o velho Bismarck ainda está de pé, inspirando aqueles que têm o governo do império. A Alemanha não está no abismo e o castigo a que tu, pássaro agoureiro, te referes, também ainda não chegou. O velho chanceler não está cansado e a máquina ainda funciona bem. Infelizes dos nossos inimigos. As ruínas que fizemos nada são. Infelizes deles, se os aliados nos obrigarem a recuar. Não restará pedra sobre pedra em suas cidades, nenhum inimigo sairá vivo de nossas mãos. O alemão saberá vingar-se e, se um dia for abatido, ele vos morderá tão cruelmente que deixará a marca indelével de seus dentes. Aconteça o que acontecer, a Alemanha estará acima de tudo e, se cair, vos esmagará em sua queda e ficareis feridos mortalmente pelo peso do colosso. Bismarck.
Terceira mensagem. Ó. O homem criminoso que tornou a Alemanha desnaturada e a quem o universo todo odeia continua agarrado em seu erro. Porque Deus me deixou morrer tão cedo. Eu teria parado esse movimento que me apavorava e teria reconstruído uma Alemanha pacífica de verdade. Meu infeliz filho levou até o fim a obra de Bismarck e meu pobre país rumo para a perdição. A cultura oferecida às novas gerações cegou-as completamente. Cada alemão vive no sonho de seu orgulho, porém o despertar será fulminante e terrível, como terríveis serão as dilacerações interiores. Que tristeza saber que há tantas desgraças iminentes sobre nosso país. Estou muito penalizado e muito grande é meu infortúnio vendo como um nobre povo se desonra desta maneira. Entretanto é necessária esta terrível guerra para aperfeiçoar a raça alemã e preparar sua evolução. Franceses, aguardai e considerai-vos felizes, apesar dos males que vosso país padece, porque não nascestes alemães e pertenceis à nação mais generosa do mundo, que tem piedade até de seus criminosos inimigos. Frederico III. 2. A escrita automática é o recurso mais utilizado pelos grandes espíritos para nos darem seus ensinamentos e foi por meio das mensagens escritas que Kardec elaborou a doutrina espírita. Tais mensagens são notórias por sua elevação e, embora obtidas em muitos pontos do mundo, pelos mais diversos médiuns, apresentam concordância perfeita quanto aos princípios fundamentais. Seria impossível considerá-las como obra pessoal desses médiuns, porque as opiniões e educação de cada um deles, na maior parte dos casos, estavam em antagonismo com as tendências manifestadas nas comunicações. A revelação espírita está, portanto, acima das revelações precedentes, graças ao caráter de simultaneidade e universalidade que possui. Todavia, ela não contradiz as anteriores, ela as completa, ampliando o campo de nossos conhecimentos sobre o mundo invisível, a natureza e o destino dos seres. As discordâncias que, no princípio, apareciam entre os espíritos latinos e os anglo-saxônicos sobre a reencarnação e as vidas sucessivas, tendem a suavizar-se e desaparecer, pois os anglo-saxônicos estão empenhados, provavelmente por inspiração de espíritos superiores, no estudo de seu passado e na pesquisa de suas vidas anteriores. Disso resulta que as crenças do Oriente e do Ocidente se aproximam e se juntam numa poderosa unidade para maior bem-estar e progresso do gênero humano. Pouco a pouco, lentamente, mas com segurança, a humanidade vai formando uma mesma alma, uma mesma consciência e uma mesma fé. Citamos 3 mensagens que destacam, com clareza impressionante, o caráter de seus autores e, agora, eis uma outra comunicação, inédita, de ordem moral e sem assinatura. Por discrição, os espíritos superiores, exceto em casos de necessidade absoluta, vacilam em se apresentar de outro modo que não seja com termos alegóricos ou disfarçando-se no véu do anonimato. Todavia, é fácil descobri-los pela elevação de seus pensamentos e profundeza de seus juízos, enquanto que os espíritos frívolos gostam de aparecer com nomes célebres, que não lhes pertencem, nas mais insignificantes mensagens. A comunicação a seguir foi conseguida em 16 de julho de 1893, por Madame Iver, já mencionada, a qual considero uma das melhores médiums escreventes que existem. Eu a vi, na penumbra, escrevendo numerosas páginas que, uma vez terminadas, atirava para trás, com movimentos febris. Essas páginas, juntas e coordenadas, traziam mensagens notáveis, tanto pela forma como pela essência. Mensagens sobre a unidade de crença. A união mais perfeita que pode haver entre os homens é a união do pensamento, é a harmonia dos corações e das inteligências numa ideia comum. É isso, justamente, o que falta aos cultos atuais. Eles não possuem um vínculo comum que consiga fazer circular, no mesmo instante, por todos os fiéis, o mesmo sentimento, a mesma inspiração. São estranhos entre si, o sacerdote e os fiéis, sob a aparência da forma que se observa, o culto real é frio e morto. Os raros impulsos de fé individual se perdem na onda confusa da multidão, e a religião deixa de ser uma expressão dos sentimentos de um povo. A diferença das inteligências, da educação e das condições sociais cria, entre os indivíduos, muros muitas vezes intransponíveis, mas que podem ser demolidos pela comunhão da fé e pelo mesmo ideal religioso. Para cada povo é necessária uma religião que seja a linguagem comum de todos os indivíduos, porém esse ideal quase não é entendido pelas atuais religiões, que foram se desviando dele no decorrer dos tempos. Nenhuma é realmente popular.
A religião nova que a humanidade deseja, simples como tudo quanto é belo, poderosa como tudo que é verdadeiro e grandiosa como tudo que é justo, deve atender às aspirações do espírito mais amplo e ser compreendida pelos mais humildes. Juntamente com o grande movimento de massas que se vai estendendo por toda a terra, em busca da igualdade social, é preciso que corresponda a um movimento religioso. É isso que falta às ações humanas que não são animadas pelo sopro de um ideal. O povo se tornou indiferente a todos os cultos e para novamente trazê-lo ao sentimento religioso é preciso abandonar todos os dogmas em favor da essência da religião e só buscar, nas formas antigas, os pontos gerais que constituem transcrições de uma mesma página, universalmente escrita para todos os homens. A religião deve atender não apenas à vida social e à vida moral, como antigamente, mas também à ciência, deve penetrar em todas as camadas sociais, corresponder a todos os ramos do conhecimento humano e dar uma base comum a todas as aspirações humanas e a todos os seus trabalhos. A França, particularmente, retornará ao ideal religioso, mas só depois de grandes provações que lhe gelarão nos lábios o costumeiro sorriso incrédulo. Mais do que qualquer outro país, ela pode dar à ideia religiosa essa forma popular que lhe é tão necessária. Pela sua língua, pelo gênio de sua raça e pelo poder profundo de assimilação que possuem os franceses, nossa pátria é uma nação privilegiada. Por si mesma, a França é unimúltipla, pois cada província mostra um tipo particular de atividade humana e a raça inteira se encontra, apesar de tudo, poderosamente centralizada. Colocado entre o norte e o sul, o francês escapa dos dois caracteres extremos, sendo, entre os outros povos, o tipo que os realiza todos, sendo capaz de traduzir para todos o grande movimento das ideias. Tal movimento está bem perto, porém, antes de sua realização, é necessário que aconteçam, na França e na Europa inteira, profundas crises sociais. Essas revoluções, essas lutas dos povos, despertarão as faculdades superiores dos homens, fazendo nascer os grandes gestos de fraternidade e de caridade. As desgraças que as nações vierem a padecer irão reconduzi-las a Deus. O papel da França será maravilhoso, porque ela estenderá seu poder moral sobre todas as nações, do norte ao sul, de leste a oeste, combatendo em favor da justiça. Ela introduzirá a ideia religiosa na vida social e trabalhará pela modificação das condições de vida dos seres, através das conquistas do verdadeiro progresso, o qual deverá suavizar todos os sofrimentos, respeitar a vida e educar a inteligência. Se ainda parece vago o papel que a França vai representar é porque ela se prepara inconscientemente para desempenhá-lo, e os progressos que ela realizou foram exatamente para se libertar do jugo religioso e ampliar os direitos e poderes de cada indivíduo. Os danos causados por essa nova situação impedem que se veja claramente o grande passo dado para frente e o rompimento dos laços que prendiam a França a um passado morto. O materialismo que ora domina a França é anti-francês e anti-ariano. O francês é artista e idealista em tão elevado grau que não pode permanecer muito tempo numa rota que só lhe oferece o lado inferior da criação. Ele possui um fundo de bondade, de generosidade e de grandeza que as circunstâncias farão reaparecer. A humanidade já chegou, no que se refere às raças civilizadas, ao ponto em que todas as verdades descobertas pelos homens acabam por convergir, formando um mesmo foco e iluminando toda a Terra. Cada nação será conclamada a participar desse grande trabalho, cada povo trará sua pedra para o templo da religião universal. Essa religião nova surgirá pela própria força das coisas, nascendo do povo movido por um grande ideal, manifestando-se por vozes inspiradas. Ela há de ser dirigida por almas nobres, estendendo sua influência pelo mundo inteiro. Cada povo do passado e cada povo do presente nela aparecerão com o que tenham de mais puro e de mais belo, fundindo-se cada Bíblia numa Bíblia universal. Cada religião juntará sua luz ao novo sol, apagando-se tudo que separou os homens que, então, compreenderão que não existem ritos, dogmas, nem livros, que a letra se apaga diante do Espírito e que o Espírito que sopra por sobre o mundo é o amor na sua dupla auréola de bondade e de inteligência. Sem assinatura. Outra mensagem. A mensagem seguinte foi obtida em 11 de abril de 1910, do espírito de um acadêmico. Na terra fervoroso católico, recém-falecido. Minha espera não foi decepcionante, porque a morte me confiou o segredo supremo que minha alma procurava, em vão, descobrir. Acreditei sempre na outra vida que terminasse, com perfeição, a presente, mas não pensei encontrar esse esplendor radiante do Espírito Divino,
que aclara com seus múltiplos raios a obscura inteligência humana, permitindo-lhe contemplar a construção admirável do universo e a harmonia sublime que coordena todas as suas partes. Como é possível que tão refulgente revelação não se manifeste ao homem carnal para tirá-lo do limbo onde vegeta, em meio às brumas de seu pensamento e aos erros de seus sentidos? É que o êxtase talvez o prostrasse, retirando-lhe toda a vontade de ação. Talvez essas névoas acumuladas em nossa volta, esses erros de nossos sentidos sejam necessários ao progresso de nosso ser espiritual. Talvez o esforço seja a base desta vida universal, como indica seu anseio para esse infinito que buscamos, mesmo através das mais simples manifestações de nossa personalidade, ainda inconsciente. Bem novo ainda na vida espiritual, consigo apenas usufruir do grandioso espetáculo que se desdobra aos meus olhos, sem conseguir aprofundar as causas secretas que transformam a humanidade terrena numa humanidade enclausurada, que vive na masmorra da matéria, enquanto que a humanidade celeste alça suas asas de arcanjo nas imensidades siderais onde todas as forças do universo se manifestam em seu conjunto maravilhoso, em seus efeitos tão diversos, porém tão harmoniosos. Os sonhos dos poetas, as visões dos místicos, as criações do gênio, as comprovações e demonstrações da ciência, as realizações mais perfeitas da arte são apenas ecos muito débeis e percepções pequeninas que os homens, com melhores dotes, captam como em um relâmpago quando a matéria, dominada por poucos instantes, permite que a alma possa entrever alguns pálidos reflexos do mundo divino. Como é doce a morte para quem confiou nela e esperou, não como o fim de todas as coisas, porém como o prelúdio de uma ressurreição fulgurante. Feliz aquele que, como eu, fechou as pálpebras sob a obscuridade de um mundo que apenas se esboça, tornando-os a abrir ante a glória de um mundo aperfeiçoado. Nenhum ente vivo pode avaliar a alegria ardente que invade o recém-eleito, é a alma liberta que alça seu voo na certeza e na vida, após ter errado na dúvida e na morte durante tanto tempo. Ressurreição. Ressurreição. Glória ao Senhor. O homem, como Jesus, ressuscitou dos mortos para penetrar na cidade dos eleitos. Sem assinatura. A inspiração de que certos escritores gozam pode ser considerada, em muitos casos, como já demonstramos, como uma das formas da mediunidade, porque, quando uma onda de pensamentos nos invade e temos dificuldade de fixá-los no papel, podemos crer na manifestação Deus subliminal ou, mais frequentemente, em uma ação exercida pelo mundo invisível, que nos envolve e penetra com seus pensamentos. O pensamento é uma força cujas vibrações se alastram como, na superfície da água, os círculos produzidos pela queda de um corpo. Em extensão e potência, as vibrações do pensamento variam conforme a causa que as produz. Os pensamentos das almas superiores alcançam incalculáveis distâncias. O pensamento de Deus anima e enche o universo. O pensamento exterior nos domina, não nos obedece. Assim que a alma humana se desapega das preocupações habituais e se eleva, começa a sentir as correntes de vibração que, aos milhares, se entrecruzam e percorrem o espaço. O médium sofre seus efeitos mais do que os outros. O pensamento superior se estende sobre todos, porém nem todos o sentem nem o manifestam da mesma forma, da mesma maneira como uma máquina obedece à corrente elétrica que aciona, também o médium obedece a uma corrente de pensamentos que o invade. O pensamento do espírito atuante é uno quanto à sua emissão, porém variável em suas manifestações, conforme a maior ou menor perfeição dos instrumentos que emprega. Como já foi visto, cada médium marca com o selo da sua personalidade o pensamento que lhe vem de mais alto. Quanto mais desenvolvida e espiritualizada se acha a criatura, tanto mais se reprimem nela a matéria e os instintos e com maior pureza e fidelidade será transmitido o pensamento superior. O essencial, durante as reuniões, é a passividade e o abandono momentâneo da faculdade de pensar. O Espiritismo tem por finalidade familiarizar-nos com esse mundo pouco conhecido, com essas aptidões da alma que, quando está purificada e se desprendeu dos ambientes grosseiros, pode reproduzir os ecos, as vozes e as harmonias dos mundos superiores, tornando-se fonte de inspiração, de socorro e de luz por onde o influxo exterior desce até nós para nos retemperar e nos robustecer. O fundamental, para abrir essa fonte interior, promover essa comunhão e torná-la permanente é nos libertarmos, o quanto possível, das sugestões da matéria, de suas violentas paixões, eliminando em nós os ruídos do mundo. É, principalmente, reprimindo tudo o que venha do eu egoísta que facilitamos a penetração das influências superiores.
Quanto mais recusarmos as manifestações inferiores da personalidade, mais desenvolveremos os poderes e as faculdades inatas que fazem a nossa comunicação com os mundos celestes. Encaminhemos, portanto, todos os nossos pensamentos e atos para um fim elevado, e isso é possível mesmo nas condições sociais mais humildes e em meio às ocupações mais vulgares. Recorramos, pela oração espontânea, por essa manifestação do pensamento que não é uma repetição mecânica de palavras, porém um grito do coração, a essa inspiração, a esse influxo do alto que irá se avolumando, de tal maneira que a comunicação com o que existe de grande e elevado no invisível tornar-se-á familiar e constante para nós. Seremos, assim, intermediários e agentes do pensamento superior. Dessa forma teremos tal força e tal apoio que, de agora em diante, não teremos mais desânimo, vacilação nem fraqueza e nos sentiremos envolvidos por essa confiança e essa serenidade que a posse dos bens imorredouros do espírito nos garante. 24. A experimentação espírita, tipologia. Quando tudo está em repouso e nas moradas dos homens reina o silêncio, um mundo de mistérios se agita ao redor de nós. Ouvem-se suaves ruídos, como coisas que se tocam levemente, passos furtivos parecem deslizar no assoalho, nas paredes e nos móveis soam pancadas, as cadeiras estalam como ao peso de um corpo invisível. Durante o dia é a vida dos homens que se desenvolve, à noite, de preferência, é a dos espíritos, porque as radiações da luz solar não lhes embaraçarão as manifestações. Tais impressões e percepções renovam-se para mim em cada anoitecer, no momento em que a tranquilidade e a escuridão se sucedem aos rumores e à luz do dia. Aí, as almas queridas, as quais nossas preocupações mantinham afastadas, aproximam-se de nós e marcam sua presença, cada uma a seu modo. Reconheço-as e as distingo facilmente. Ora um espírito de caráter enérgico, que produz fortes pancadas na janela, ora outro faz ouvir, sempre no mesmo lugar, pancadas bem mais fracas, revelando sua natureza tímida e feminina. Durante muito tempo, depois da morte de meu pai, percebi, no aposento onde me achava, ruídos de passos iguais aos de um homem. Outro espírito se esforça em me fazer ver luzes, às vezes bem vivas e intensas, e até uma forma confusa, fracamente esboçada, luzes e forma que não posso atribuir a alucinações visuais, porque também se refletem no espelho. O hábito que adquiri de ler com os dedos, no escuro, pelo método Braille, facilita a produção de tais fenômenos. Semelhantes fatos não são raros e acontecem em todas as casas onde haja condições psíquicas favoráveis, porém a maioria dos homens não lhes dá nenhuma atenção, sendo quase sempre perdidos os esforços dos espíritos nesse sentido. Entretanto, de tempos em tempos, aparecem retumbantes afirmações a esse respeito que sacudem a indiferença geral. O Sr. Louis Bartal, da Academia Francesa, após consultar os cadernos inéditos de Victor Hugo, escreve na Revue des Mondes. Tendo vindo passar 10 dias em Jersey, a senhora Girardin adotou o uso das mesas girantes e falantes. Victor Hugo foi o último a aceitá-lo, porém, desde que aderiu, os espíritos não mais o largaram, exercendo sobre ele uma influência cujos vestígios se mostram em vários fragmentos das contemplações. Este cito que chez moi minuit parfois apporte. Este cito que hortais l'autre ama porte. Pendante que je ne dormais pas. Que este d'univers moi que viente lentamente ta lumière. La pierre de mon seu pelt est trieste la première. De sombres marchas tu trepas. Escrita para Marine Terrace, na noite de 30 de março de 1854, essa poesia mística prolongava seu eco na nota que Victor Hugo lançava em seu caderno, em 24 de outubro de 1873. Nessa noite eu não estava dormindo. Eram quase 3 horas da madrugada. Um golpe seco e fortíssimo soou ao pé de minha cama, perto da porta do meu quarto, e pensei em minha filha morta, e disse para mim, és tu? Depois, pensei na conspiração bonapartista que se comenta, em um novo 2 de dezembro possível e me perguntei, será um aviso? Acrescentei mentalmente, se és tu, que estás aí e vens avisar-me por causa dessa conspiração, dá 2 pancadas. Esperei mais ou menos meia hora, a noite era profunda, reinando completo silêncio na casa e, de repente, 2 golpes foram ouvidos junto à porta, eram, desta vez, surdos, porém distintos e bem claros. Louis Bartal continua seu relato dizendo que, em 21 de novembro de 1871, Victor Hugo escrevia:
Essa noite acordei escutando bem perto de mim pancadas em minha cabeceira. Eram pancadas lentas e regulares, duraram um quarto de hora. Eu escutava e a coisa não parava. Orei e as pancadas pararam. Então eu disse, se és tu, minha filha, ou tu, meu filho, dá 2 pancadas. Depois de 10 minutos, aproximadamente, 2 pancadas se ouviram, junto à parede, no pé da cama, e eu falei, sempre mentalmente, é um conselho que me vens trazer? Devo sair de Paris? Devo ficar? Se devo ficar, dá uma pancada e se devo partir, 3 pancadas. Escutei. Silêncio. Nenhuma resposta. Então tornei a dormir. O fenômeno durara cerca de 1 hora. 22 de novembro, essa noite, ouvi 3 pancadas, seriam a resposta da pergunta de ontem. Sendo tão tardia, pareceu-me pouco clara. Por diversas vezes o caderno menciona os mesmos golpes noturnos, ora obstinados, surdos e até mesmo metálicos, ora leves, comovendo o poeta, que continua acreditando na possibilidade de um pronunciamento bonapartista e seus amigos lhe afirmam que ele será sua primeira vítima. Ainda se lê, na página 757. Nessa noite, por volta das 2 horas, ouvi uma pancada em minha porta, fortíssima e de tal forma prolongada que a abri. Não havia ninguém, mas, evidentemente, havia alguém. Credo in Deum aeternum et in animam immortalem. Victor Hugo se admirava da lentidão usada pelos moradores do além para responder às suas perguntas. Ele ignorava, sem dúvida, que nem todos os espíritos possuem igualmente a habilidade e os necessários recursos para produzir ruídos, pancadas, levantar mesas e produzir fenômenos. A natureza psíquica dos participantes, sua riqueza ou pobreza fluídica concorrem bastante para a variedade dos resultados, porque é neles que os espíritos aurem, quase sempre, os elementos para suas manifestações. Enquanto ambulante de desfile, e isso serviu de ponto de partida para o espiritualismo moderno, falava com as senhoritas Fox por meio de raps de uma forma rápida e constante. A maioria dos espíritos se vê na necessidade de condensar fluidos, pelo pensamento e pela vontade, para projetá-los contra as paredes, móveis, portas, obtendo assim ressonâncias e vibrações. Esse trabalho exige, às vezes, horas e até dias inteiros e, provavelmente, foi este o caso dos visitantes da casa do grande poeta. O conjunto dos fenômenos psíquicos é comprovado por testemunhos incontestáveis. O professor Flournoy, da Universidade de Genebra, escreveu sobre o relatório do Instituto Geral Psicológico, assinado por nomes ilustres como Curie, Bergson, D'Arsonval, Branly, Ed. Perrier, Boutros, etc., o seguinte. O relatório do Instituto Geral Psicológico é esmagador e sou de parecer que representa um testemunho brilhante e decisivo, tanto quanto pode haver alguma coisa decisiva na ciência. Entre os fenômenos deve-se colocar em primeiro lugar o das mesas e o eminente astrônomo Camille Flammarion declarou. A levitação da mesa, sua suspensão completa do chão, sob a ação de uma força desconhecida, contrária à gravidade, é fato que não se pode mais contestar com razão. Essa força desconhecida, diremos nós, é posta em ação pelos espíritos e a prova disso tem sido obtida tantas vezes que poderíamos vacilar na escolha diante dos numerosos casos existentes. Aqui está um que parece responder às exigências da crítica mais rigorosa, não podendo explicar-se pela sugestão, transmissão do pensamento, nem pelo automatismo inconsciente ou subliminal, porque nenhuma das pessoas presentes acreditava na morte do manifestante. A narrativa vem do Sr. Rossignon, então secretário da Inspeção Acadêmica de Rouen, fato que ele publicou no Farol de Normandia, do mês de maio de 1898. Atualmente Rossignon mora em Tours e devemos a ele a seguinte narrativa. A sessão se realizava à noite, em Rouen, na casa de um membro do grupo Valvenagues, o Sr. Justobre, inspetor dos impostos. Faziam parte da reunião os senhores Pelvé, tesoureiro, Ernest Rossignon, secretário do Liceu Corneille, Albert de Balse, estudante de farmácia, a senhora Bernarde, médium principal, as senhoras Justobre, Pelvé, Rossignon, etc., ao todo 10 pessoas de inteira respeitabilidade, reunidas em volta de uma pesada mesa redonda. Após evocação, um espírito manifesta sua presença com violentos movimentos na mesa que se dirige para o Sr. Rossignon, levanta-se diante dele e depois retorna à sua posição normal. Depois interroga um visitante invisível,
perguntando se há laços de parentesco ou de amizade com algum dos assistentes. A mesa responde afirmativamente e dita, pelo processo alfabético, ser o pai do Sr. Rossignon e ter morrido na véspera, quarta-feira, 20 de abril, indicando até a hora, meio-dia. O Sr. Rossignon explica que o seu pai é muito idoso e que uma distância de mais de 300 quilômetros o separa. Sabia que estava doente, mas não em perigo de vida. Além disso, acrescenta, se fosse verdade que meu pai houvesse morrido, a família me informaria e eu não recebi nenhuma notícia. Assim, todos opinaram dizendo que se tratava de um embuste. Não foi demorada a espera. No dia seguinte, pelo correio do meio-dia, o Sr. Rossignon recebia de sua família uma carta que o informava da morte de seu pai, ocorrida no dia e hora indicados por este. Por não haver uma agência de correio na localidade, houve um atraso na remessa da carta e disso puderam certificar-se nossos amigos do grupo pelo exame dos carimbos de expedição e de chegada. Atestaram então a verdade do fato ocorrido e a carta ficou anexa à ata que se lavrou. Todavia contestarão, como é que um espírito, liberto do corpo carnal havia tão pouco tempo, já podia comunicar-se e dar tamanha precisão às suas respostas? Interrogados sobre esse assunto, numa outra sessão, disse-nos o guia do grupo. Eu próprio havia trazido para os senhores o novo desencarnado e eu era seu intermediário na manifestação entre os senhores e ele. Tudo se explicava, pela facilidade com que, em certos velhos, o espírito pode desprender-se de seus laços, em decorrência de longa decrepitude, cujo resultado é favorecer, aos poucos, o desprendimento do perispírito. A comunicação por pancadas, dadas pelos pés de uma mesa, indicando as letras do alfabeto, é considerada, em geral, como um recurso muito lento, monótono, rudimentar, empregado principalmente por espíritos de ordem inferior. É verdade que, para conversar com os espíritos, se dispusermos de um bom médium escrevente mecânico ou, ainda melhor, de um médium de incorporação, como tive um por mais de 20 anos, acharemos o uso das mesas incômodo e cansativo. Porém, na falta de outros recursos, as entidades de alto valor não vacilam em recorrer a tal processo. Foi assim que meu venerável guia, Jerônimo de Praga, se revelou pela primeira vez, no curso de minha vida, no meio de um grupo de operários, no arrabalde de Mans, em 2 de novembro de 1882, dia de finados. Por certo, nenhum dos outros assistentes conhecia a história do apóstolo Tcheco, mas eu bem sabia que o discípulo de Jesus fora queimado vivo, como também o seu mestre, no século XV, por ordem do Concílio de Constança, porém não pensava nisso naquele momento. Ainda torno a ver, pelo pensamento, a humilde estância onde realizávamos a sessão. Éramos uns 10, ao redor de uma mesa de 4 pés, sem que nela se tocasse, e somente 2 operários, médiuns mecânicos, e uma mulher apoiavam nela suas mãos rudes e escuras. Eis o que foi ditado pelo móvel, por movimentos solenes e ritmados. Deus é bom. Sua bênção se espalhe sobre vós como orvalho benéfico, porque as consolações celestes só são distribuídas aos que procuraram a justiça. Lutei na arena terrestre, mas a luta era desigual e sucumbi, porém de minhas cinzas surgiram corajosos defensores que marcharam pela mesma estrada que eu. Todos eles são meus filhos bem-amados. Jerônimo de Praga. O uso da prancheta americana deve ser considerado como um aperfeiçoamento do sistema de comunicação pela mesa. Ela consiste numa placa de madeira triangular, colocada sobre 3 bolas envolvidas com feltro e que deslizam em silêncio sobre um quadrante onde estão traçadas as letras do alfabeto em um semicírculo. Exige apenas uma quantidade mínima de força fluídica, fornecida por 2 médiuns, que apoiam as pontas dos dedos nesse pequeno veículo que adquire, em alguns casos, muita velocidade. Tal sistema é cada vez mais usado nos grupos e nas famílias que se ocupam com o psiquismo experimental. A Sra. Eloise Wilcox, autora de renome nos Estados Unidos por suas obras poéticas e literárias, tradutora do meu livro O Problema do Ser e do Destino, obtém, pela prancheta, frequentes mensagens do seu defunto marido Roberto Wilcox, que se constituiu seu guia, protegendo-a e aconselhando-a na viagem de conferências que ela realizou na Europa, em benefício dos soldados americanos. O Sr. Wilcox me escreveu de Londres, em 7 de novembro de 1918, para mostrar-me uma prova de identificação que me julgo no dever de guardar e publicar. Ontem, dia de meu aniversário natalício, recebia por intermédio da Ouija, nome dado à prancheta, a primeira mensagem de meu marido,
em Londres. A sessão começara pela escrita automática e vários espíritos se haviam comunicado. A senhorita Monteith, médium escrevente e audiente, estava perto de mim e de outra senhora ocupada no Ouija. Subitamente ela ouviu a palavra aurora e começou a desenhar o despontar do sol no mar e, sem ser artista, fez um quadro muito bonito, coisa de que pediu explicação. Respondi-lhe. Em nossa casa, à beira-mar, meu marido e eu sempre nos levantávamos bem cedo para ver a aurora despontar sobre o oceano. Para nós era uma hora sagrada e muitas vezes meu marido dizia, creio que minha alma, se eu morrer primeiro, voltará do céu a ti, no alvorecer. Esse fato me foi muito agradável e eu tinha certeza da presença do meu marido. Em setembro passado, encontrando-me em Tours, muitas vezes ele me predisse, pela prancheta, que aqui em Londres eu encontraria Sir Oliver Lodge e outros psicólogos eminentes e que eu seria convidada a falar sobre fatos espíritas. Faz um mês que estou em Londres, falei 2 vezes nos salões públicos e 3 vezes nos salões da alta sociedade. Deverei encontrar Sir Oliver Lodge em 18 de novembro, e também Lady Barrett e a Sra. Leonard, a médium pela qual Sir Oliver Lodge tornou a encontrar seu filho Raymond, morto pelo inimigo. Poderíamos multiplicar as citações desse gênero, porém nos limitaremos a dizer que a impressão produzida no leitor pelas secas e frias narrativas não se compara com a impressão que as pessoas sentem quando assistem às reuniões. A rapidez dos ditados, a inconsciência completa dos médiuns, a interferência clara de outras inteligências, que não são as dos experimentadores, enfim, mil pormenores psicológicos que são outros tantos elementos de convicção, enquanto que a simples leitura desses mesmos fatos os faz perder, forçosamente, seu valor para todos aqueles que desconhecem o ambiente das reuniões. 25. A experimentação espírita. Provas de identidade. Já afirmamos que as provas da existência e da manifestação dos espíritos são abundantes e formam um todo que se impõe de tal forma que todas as dúvidas e vacilações desaparecem após um estudo sério e profundo. É o caso dos sábios notáveis que se preocuparam com os problemas psíquicos. Eles iniciavam seu exame com disposições hostis, possuídos pela ideia de que ali havia erro ou fraude, mas, após perseverantes investigações, chegaram a afirmar, de modo formal, a realidade dos fenômenos. Não há dúvida de que souberam determinar a parte referente à fraude e impostura, inevitáveis em qualquer meio humano, porém estabeleceram que grande quantidade de fatos foge qualquer possibilidade de falsificação. Por exemplo, as moldagens de mãos e pés materializados, feitas com parafina fervente, e que, depois de resfriada, deixavam os experimentadores de posse de objetos que servem de testemunhos da presença e da passagem de seres invisíveis. Foi por essa razão que Flammarion escreveu. Comumente se fala de fraudes, porém existem as impossíveis, do ponto de vista material, por exemplo, os moldes de mãos. Até hoje, ninguém conseguiu imitar nem explicar essas impressões ou moldagens em parafina, nas quais não aparece nenhum vestígio de solda. Outro exemplo é o de certas fotografias que são o desespero dos fotógrafos. Além disso, de todos os fenômenos psíquicos, que confundem e embaraçam, existe um apenas que se tenha, seriamente, conseguido imitar. Os fenômenos de moldagens precisam de algumas explicações. Em todos esses casos a parafina é derretida em certa quantidade de água fervente. Os espíritos mergulham as mãos nessa parafina e, em seguida, as introduzem em um vaso de água fria, onde os moldes ficam flutuando. Sendo a abertura do pulso de menor diâmetro do que o resto da mão, foi preciso, portanto, que a mão se dissolvesse fluidicamente para deixar o molde intacto. Não haveria mão humana em que se pudesse desprender do molde sem quebrá-lo. Também foram obtidos moldes de pés de tais fatos não podem ser compreensíveis sem a ação de seres invisíveis. O professor Denton conseguiu obter, na América, fenômenos desse tipo dentro de uma gaiola fechada à chave. Destaca-se, entre outros casos, o de 2 mãos, uma segura na outra e completas até os punhos. Nenhuma intervenção humana poderia ter conseguido tal resultado. No Congresso Espiritualista Internacional de Paris, em 1900, do qual fui presidente, foi organizado um museu espírita, onde se viam moldagens de mãos de todos os tamanhos, algumas enormes e outras pequenas como de crianças e que nenhuma semelhança apresentavam, garantiam os expositores, com as mãos dos médiuns ou as dos assistentes das sessões onde os fenômenos foram obtidos.
em todos os fatos de natureza psíquica vale buscarmos, antes de tudo, as provas de identidade, isto é, as particularidades e pormenores verificáveis e pelos quais se revelam o caráter e a verdadeira natureza dos seres que tomam parte nas manifestações. A esse propósito, convém destacar-se a vidência e incorporação no transe ou sono magnético. Neste último caso o médium pronuncia palavras e até discursos de que não tem consciência e que, ao despertar, não lhe deixam nenhuma lembrança na memória. À medida que o transe se torna mais profundo, verifica-se que uma estranha personalidade substitui a do médium, produzindo-se uma espécie de transfiguração. Por sua atitude, gestos e linguagem, o médium representa a maneira de pensar e agir de uma individualidade cuja existência geralmente ignora, mas que os assistentes reconhecem como um dos seus parentes ou amigos mortos. Então se travam as conversações, as respostas do espírito às perguntas feitas, as referências, as recordações, os traços comuns de sua existência anterior, que viveu junto com as pessoas presentes, constituem por si só outros tantos elementos de certeza quanto à identidade do morto. Nessa série de fatos, o mais notável nos parece ser o do professor Slope, da Universidade de Columbia, em Nova York. Por intermédio da célebre médium Sra. Piper, fez 200 perguntas ao espírito de seu pai sobre pequenos detalhes de sua vida de família, antes do seu nascimento. Para verificar a exatidão das respostas foi necessário fazer uma viagem de muitas semanas através de vários estados por onde se achavam espalhados os membros da família Slope. Das 200 perguntas reconheceram 152 respostas como certas e as demais duvidosas, por falta de verificação. Em outro livro narramos 20 casos escolhidos entre os mais comprováveis e aqui estão outros, mais recentes, cujo interesse não é menor porque se referem à Grande Guerra e se classificam entre os fenômenos de visão e de audição. O primeiro é tirado dos Análises de Ciências Psíquicas, número 1, página 44, de 1918. A revista inglesa London publicou, em seu número de outubro de 1917, a narração de Richard Wilkinson, que a redação afirma ser um agente de negócios bem conhecido em Londres e que antes era muito céptico em relação a qualquer fenômeno supranormal. O desejo de Wilkinson, publicando tal artigo, foi apresentar fatos que o confortaram em sua dor e podem consolar igualmente milhares de outras pessoas. Meu filho foi mortalmente ferido quando se achava à frente de seus homens, no combate de Belmont Hamel, e poucos dias depois morreu, aos 19 anos de idade, em novembro de 1916. Eu e minha mulher pudemos assistir seus últimos momentos, em um hospital da França. Ele era nosso único filho e o sentimento que o ligava a nós era de franca camaradagem e afeição filial. Assim que voltamos para a Inglaterra, uma amiga de minha mulher, penalizada com sua situação, remeteu-lhe o livro de Sir Oliver Lodge, Raymond. Eu tinha prevenções contra tais investigações e pedi à minha mulher que não o lesse, mas vendo que isto a contrariava muito, não insisti, declarando energicamente que não me queria envolver com tamanho absurdo. Ela se impressionou de tal modo com a leitura, que recorreu a todos os argumentos possíveis para combater o meu preconceito e fazer-me ler aquela obra. Acabei por ceder, mas essa leitura não foi suficiente para me convencer, embora eu admirasse a beleza da doutrina e reconhecesse minha insensatez por tê-la condenado antecipadamente. Minha mulher escreveu a Sir Lodge para se aconselhar. Ele não nos conhecia, porém a afinidade de nosso infortúnio comum levou-o a nos apresentar uma amiga que organizou para nós uma sessão com o médium Walt Peters. Na primeira tentativa disseram-nos que nosso filho, ao passar para o além, tinha sido recebido por João, Isabel, Guilherme e Eduardo. Desses nomes, os 3 primeiros eram os de meu pai, minha mãe e de meu irmão, há muito tempo falecidos, porém o de Eduardo me era desconhecido. Impressionado com a exatidão dos 3 primeiros nomes, escrevi a meu irmão mais velho perguntando sobre um irmãozinho que eu sabia ter morrido antes do meu nascimento e ele me respondeu que essa criança, de nome Eduardo, morrera com 12 semanas de idade. Naquela mesma sessão, meu filho, sabendo de minha incredulidade, declarou que desejava vivamente provar-me a sua presença e se referiu a um acontecimento íntimo, apenas sabido por mim e minha mulher. Era uma coisa tão secreta que não posso narrá-la aqui. Outro fato, embora o nome do meu filho não fosse Roger, ele assim era chamado, menos por sua mãe que só o chamava Poger. O médium começou a soletrar um nome, Ro, e nos afirmou, sem poder dar as letras seguintes, que a última era R.
Respondi, é o nome de meu filho, queres dizer Roger? E o médium respondeu, o rapaz disse que não devo dizer Roger, porém Poger. Deslumbrado com esses fenômenos, eu quis ir mais adiante e fomos a outro médium, a senhora Osborne Leonard. Evitamos dizer-lhe quem éramos e o objetivo de nossa visita. A primeira coisa que ela nos disse foi uma descrição exata e minuciosa de nosso filho e bem assim o nome de Poger, acrescentando que Isabel, João e Guilherme ali se encontravam e lhe davam proteção. Por outro lado, minha mulher estava preocupada com o fato de não encontrar as cartas que enviara ao filho, entre as roupas, papéis e outros objetos de uso dele, porém não me dissera qualquer palavra a esse respeito. O médium afirmou que Roger lhe mostrava um saquinho com fecho, que estava entre os tais objetos, e que não fora visto na busca. Nele, falou a senhora Leonard, sua mãe encontrará as cartas que está procurando. Quando regressamos à casa, verificamos que a afirmativa era certa. Na mesma reunião, o médium estendeu a mão e nos mostrou um objeto parecido com um pedaço de moeda, cuja natureza real ele ignorava. Minha esposa sugeriu que podia ser um botão militar de cobre que havia sido transformado em uma medalha, mas o médium insistiu, afirmando que acharíamos, entre os pertences de nosso filho, um objeto de bronze. Roger queria que se fizesse nele um orifício para que sua mãe pudesse levá-lo consigo como lembrança. Realmente, achamos em casa, numa caixinha, uma moeda de um penny, encurvada por uma bala que atingira. Algum tempo depois minha senhora viu perto dela, em Brenton, o nosso filho e nada convenceu que se tratasse de uma autossugestão ou de uma alucinação. Retornando a Londres ela, a princípio, não falou disso a ninguém, porém a médium Annie Brittain logo lhe declarou, seu filho lhe deseja falar que foi exatamente ele que a senhora viu, não foi sonho. Permitiram que o véu por um instante se levantasse. Nessa reunião a senhora Brittain disse-nos coisas maravilhosas. Médium nenhum jamais chamara minha mulher pelo nome que nosso filho lhe dava. Ela se alegrou quando ele lhe disse, até mais ver, meu anjo, nome com que se alegrava chamá-la. Se alguém, há apenas um ano, afirmasse que eu viria dizer e escrever semelhantes coisas, responderia que era impossível. O Sr. H. Meron, cônsul-geral da França em São Francisco, atualmente em Tonon, Haute-Savoie, e cujo filho, um jovem oficial, teve, na última guerra, uma morte gloriosa, escreveu na Revue Spirit, de outubro de 1917, os seguintes dados sobre manifestações que obteve por meio de uma faculdade que o filho morto descobriu e desenvolveu nele. No estado de vigília, na escuridão da noite, vejo de olhos fechados ou abertos, formarem-se diante de mim, com claridade e intensidade iguais, letras fluídicas de variadas cores. Essas letras se alinham e formam mensagens assinadas pelos espíritos que as produzem. Essa mediunidade vidente me foi revelada por mensagens de nosso filho, cerca de 4 meses depois de sua morte, em outubro de 1916. Ele sempre assina sua mensagem, tal como escrevia em suas cartas rápidas que nos mandava da linha de combate, e com seu número de matrícula no regimento a que pertencia. Todas as manhãs, com raras exceções, recebo uma mensagem, geralmente acompanhada de flores, principalmente de uma que tanto ele como nós admiramos, a papoula amarela, chamada Copa de Ouro da Califórnia. Durante o dia, também recebo mensagens que são precedidas por uma pancada no ar e que minha companheira também ouve distintamente. Fecho os olhos e, após a assinatura e o número de matrícula, que nunca faltam, leio a mensagem. Às vezes, minha mulher dirige, em voz alta, a palavra ao filho e logo obtenho a resposta, escrita em letras fluídicas, no fundo escuro criada ao se fechar os olhos. Tive muitas outras visões, em várias ocasiões, de pessoas no momento da morte ou até de pessoas vivas. Algumas dessas visões só se explicariam por aquilo que nossos adversários costumam chamar de alucinações. Realmente vi tais aparições em épocas ou com trajes que minha imaginação não poderia produzir. Assim, uma jovem com quem falei apenas uma vez, 6 meses antes que ela falecesse, e cuja morte deixou sua mãe inconsolável, apareceu-me 3 vezes. Uma, na hora da morte, que eu ignorava, ela se mostrou como eu a havia conhecido, isto é, alegre, viva e risonha. De outra vez apareceu tal como se achava representada num retrato, que só vinha conhecer 2 ou 3 meses após a aparição. Nele ela estava penteada de modo especial e vestia-se de forma diferente do normal. A terceira vez, apareceu-me toda de branco. Sem dúvida foi nosso filho que provocou essas visões para o nosso bem,
a fim de que, sem temor, pudéssemos declarar nossa profunda fé, o que fazemos abertamente, pois consideramos isso nosso dever absoluto. Não vacilamos em proclamar abertamente que nossa crença tem sido para nós um manancial de consolações. Pode ser que se colecionem muitos fatos desse tipo relativos à guerra. As provas da sobrevivência da alma, após a morte, aumentam diariamente e já constituem um respeitável conjunto. Os casos de identidade se multiplicam, abrangendo todas as espécies de fenômenos em sua enorme variedade. Realmente, os mortos nos campos de batalha, nos hospitais, nas ambulâncias, enfim todas as vítimas desses acontecimentos espantosos, só desejam revelar sua presença para aqueles a quem amaram na terra, proporcionando-lhes consolações. Podemos esperar que isso aconteça logo que se tenha passado o período de perturbação que se segue às mortes repentinas ou violentas, para o qual eles haverão de empregar todos os recursos a seu alcance. Dos malefícios ocasionados pela guerra surgirá a certeza de que a vida existe em dois aspectos, mas não termina com a morte corpórea. Um raio de luz, atravessando as nuvens negras, aclarará o caminho da humanidade, até agora incerto e obscuro. 26. A alma e os mundos. A vida infinita. Leitores, no decorrer destas páginas, seguistes o curso do meu pensamento e nelas encontrastes, por certo, alguma coisa de vossas impressões e emoções, como um reflexo de vossa própria imagem. Isso fez com que tomasseis interesse por elas. Antes de encerrar este livro, eu vos convido a abandonar, por um instante, nossas preocupações comuns, as tristes lembranças de 4 anos trágicos que acabam de passar, para que elevemos nossos olhos para essa infinita natureza que sempre foi para mim uma consolação poderosa. Muitas vezes, na insônia ou na angústia, eu me levanto, no meio das noites claras, para contemplar o desfile majestoso dos astros, esses mundos luminosos que me falam a mais eloquente das linguagens, que me falam da sabedoria e do poder do Criador. Sua visão me consola dos horrores da terra, desta pobre terra ensanguentada pela guerra, coberta de ruínas e banhada por tantas lágrimas. Da profundeza do espaço, aqueles mundos me atraem, me chamam, como que me fazendo sinais inteligíveis. Se meus olhos se apagarem, se minha cegueira ficar completa, será para mim uma cruel privação não poder mais contemplar esses maravilhosos diamantes celestes. Nesse momento em que a terra enlutada chora seus filhos mortos, parece que os seus estão em festa. Será para receber os que nos deixaram momentaneamente. No zênite, brilha Júpiter com todo esplendor, tomado do Sol. A majestosa Órion se inclina para o ocidente. Reconhecemos Sírius por sua luz branca e pura, mas aqui além, por toda parte resplandecem outros focos, Rigel, Prócion, Aldebaran, etc. Brevemente aparecerão a rica constelação do Leão, Vega e a gigante Arcturo, semelhante a 8.000 sóis como o que nos ilumina. A Via Láctea desdobra sobre nossas cabeças sua imensa faixa polvilhada de sóis, que a distância mal deixa entrever. O cortejo dos astros continuará, sem termo e sem fim. As irradiações e vibrações de todos esses mundos se cruzam na imensidão. A alma sensível fica deslumbrada, sentindo os eflúvios de amor e as palpitações da vida universal. Tem a sensação do intercâmbio que se opera entre o espaço e a terra, quando os pensamentos e as preces sobem as forças e as inspirações nos envolvem. Quantas indagações esse espetáculo nos desperta na alma! Para onde irão todos esses astros na sua rápida caminhada? Por exemplo, a estrela número 1830 do catálogo de Groombridge que, proveniente de um sistema desconhecido, se desloca a 300 km por segundo, atravessando nosso universo com um enorme bólido. E esses cometas vagabundos, estranhos mensageiros que marcham errantes de sistema em sistema, qual terá sido sua origem e qual seu papel no cosmo? Além disso, as incontáveis nebulosas, espalhadas no espaço como berços de futuros universos, origens de mundos ou formigueiros de sóis, e que encontramos profusamente semeados até nos espaços infinitos. Tais abismos de mistério e silêncio, de sombra e luz, por muito tempo foram objeto de espanto e terror para o homem e era com hesitação, quase com medo, que seu pensamento tentava sondar-lhes as profundezas. Agora, graças à revelação dos espíritos, essa imensidade, muda e melancólica na aparência, se anima e vibra. Todos esses mundos e os espaços que os separam estão povoados por legiões de almas, humanas ou etéreas. Constituem as nossas futuras moradas, estações de nossa longa peregrinação,
os degraus da escada de progresso que todos temos de subir através dos tempos. Nosso atrasado planeta é uma mansão de dor e lágrimas, uma rude escola onde os espíritos novos vão adquirir as virtudes heróicas, as qualidades